Mensagens do Caminho. Obra coletiva em 2 planos. Equipe de Aprendizes do Bem. Mensagens psicografadas, volume 1. O presente livro é uma obra coletiva oriunda de uma equipe de estudos e desenvolvimento de mensageiros de comunicações entre o plano material e espiritual. A equipe é composta por colaboradores aprendizes de ambos os planos, material e espiritual, tendo sido este trabalho um desenvolvimento conjunto da equipe. Não houve nenhuma seleção ou restrição das mensagens recebidas, sendo que cada mensagem é apresentada tal como recebida, com as limitações inerentes ao aprendizado da equipe e suas dificuldades e aprendizado no decorrer do trabalho. Mensagem 21. Mensagem recebida em 12 de abril de 2023. A parábola da ovelha desgarrada, versão adaptada 2023. Jesus nos ensina que Deus está preocupado com todos e não nos abandona, mesmo quando fazemos escolhas erradas. O seu Lobato era um fazendeiro que tinha 100 ovelhas em sua fazenda, todas lindas e com bastante lã, que crescia como cabelo, e às vezes tinha que cortar para não ficar nos olhos. E quando o seu Lobato cortava, usava a lã cortada para fazer cobertor para quem tinha frio. As 99 ovelhas que ficaram com o pastor tinham percebido todas as coisas boas que estavam recebendo e não quiseram fugir. O que tinha era bom. Apesar de ser chato às vezes seguir as regras, sabiam que era necessário. Entendiam que o seu Lobato só queria cuidar delas e ensinar o certo para serem felizes. Logo que descobriu que Maricota fugiu, colocou todas as demais 99 ovelhas no curral e foi procurar a Maricota. A ovelha Maricota, triste e fujona, foi procurar a felicidade longe da fazenda do seu Lobato. Não queria mais seguir as regras. Achava que ia fazer o que quisesse sem ter de obedecer e ninguém ia deixá-la feliz. Maricota saiu pelo mato, foi atrás de outras coisas que achava trariam a felicidade, mas a alegria durou pouco. Logo ficou com fome, medo e frio. Ficou sozinha e abandonada, porque os que estavam ao redor dela não se importavam com ela. Os que se aproximavam queriam apenas a sua lã, mesmo antes de estar grande, a cortavam bem curto e deixavam na pelada. Ainda mentiam para ela, falando que tinha um pasto com capim que a deixaria mais feliz, e para isso tinha de dar mais lã para comer no pasto. Na verdade, não se importavam, e o capim do pasto que davam para ela comer dava dor de barriga e fazia ela ter muito frio e medo. Depois de muita dor de barriga e ficar toda machucada, sem lã e toda pelada, queria voltar para a fazenda de seu Lobato, mas não conseguia, não sabia como voltar e tinha vergonha por ter fugido. O seu Lobato nunca deixou de procurar a Maricota. Amava ela e não estava bravo, mas preocupado se ela estava bem ou não. Ele cuidava delas, dava amor, carinho, atenção, comida e pedia apenas que seguissem seus ensinamentos e respeitassem os outros, dividissem a comida, fossem educadas, tomassem banho. Pedia ainda que as maiores cuidassem das pequenas, das velhas e doentes, sempre com amor e carinho. Tinha uma ovelha que se chamava Maricota e achava que era chato ficar com as outras 99 ovelhas. Queria viver sozinha, não ter de cuidar de ninguém, pular a cerca que quisesse, comer o capim que deseja, sem ter que dividir com ninguém. Queria ir onde desejasse, sem avisar. Ficou com raiva do seu Lobato. Não gostava das regras. Queria sair de onde estava de qualquer jeito, porque imaginava que a comida de longe era muito melhor e poderia comer quanto quisesse. Tinha certeza de que ele não dava mais comida para ela do que ela já comia porque não gostava dela. Um dia, o fazendeiro, seu Lobato, foi ajudar um pato que estava no lago e ela fugiu da fazenda muito rápida
e o seu Lobato só descobriu de noite quando foi cobrir as ovelhas para dormir. Não tinha percebido que ele a amava e cuidava dela, afastando os perigos e garantindo conforto, segurança e alimentação. Só pensava que queria mais comida e que não queria ajudar as outras ovelhas. Um dia ela rezou e pediu muito para Deus que o seu Lobato a achasse. Todo dia seu Lobato saía para procurar a ovelha Maricota, e nesse dia ele a encontrou, e ela com vergonha aceitou ir com ele, que a pegou no colo e levou para casa. Cuidou com amor e carinho. Ela ficou boa, forte, bonita e muito feliz com tudo aquilo que ela já tinha quando morava na fazenda e não dava valor. Agora olhava as outras 99 ovelhas com carinho e tudo mais que já tinha ficou muito mais bonito. O amor do seu Lobato fez que mesmo a ovelha Maricota, que era infeliz, em algum momento ficasse alegre com as mesmas coisas que tinha e com a companhia das amigas que antes achava chata. Agradecia todo dia por estar próxima de quem gostava e de quem ela gostava, e sentia muita alegria de ser uma ovelha daquele rebanho. Fazer o que seu Lobato tinha ensinado a tornava muito alegre e se tornou uma ovelha linda e feliz. Um dia casou e teve 5 ovelhinhas que ela cuidou com muito amor e ensinou tudo o que aprendeu, em especial a fazer ao próximo aquilo que ela desejava fosse feito para ela, com amor e carinho. Assim é Jesus. Ele nos ama sempre. Somos únicos e Ele não nos abandona nunca. Mesmo quando deixamos Ele triste por desobedecer, Ele continua nos procurando e quer cuidar de nós. Ele vai nos proteger e amparar sempre. Mensagem 22. Mensagem recebida em 9 de abril de 2023. Queridos irmãos em Cristo, fazer o necessário por mais das vezes é tão raro que faz crer ser apenas o desenvolvimento das faculdades que temos ao atuar perante este plano terrestre, ao que na verdade é uma oportunidade de ampliar nossas possibilidades de trabalho. O Cristo nos exemplificou de tudo que passou que as possibilidades de trabalho são diversas, mas aquelas que nos incumbem são, na verdade, uma dádiva do Senhor para conosco. Ter como uma obrigação um direito da pessoa é ser um momento de algoz das próprias razões. Temos em nós os momentos de verdadeira possibilidade do trabalho e não podemos refutar neste momento. O amor, sempre o amor, não pode ser esquecido e como tal deve ser cultivado em nossos corações para frutificar grandes sentimentos. Somos todos iguais perante o Cristo e não devemos achar que Deus, nosso Pai, nos esquece na labuta e sai em outras direções. Cada serviço é meticulosamente desenvolvido para as capacidades de cada trabalhador. Não há pedras no caminho que Deus não tenha colocado lá. Por toda a vida, somos amados e orientados em cada momento. Não ousemos duvidar dos desígnios de Deus. Tudo temos de fazer para muito receber e agradecer. De nada nos serve o pão se não sabemos para que serve, e morreríamos de fome se não soubéssemos comer. De tudo que Deus nos deu, pouco aproveitamos e muito jogamos aos porcos para nada aproveitarem. Somos todos amados e protegidos por nosso Criador, Ele que ama cada um igualmente, seja bom ou ruim, o belo e o feio. De nada há de se esperar que seja diferente o amor de Deus para conosco e convosco. Somos criaturas em aprendizado na terra e devemos buscar em nossos íntimos energias criativas de Deus para conseguir desenvolver nossos íntimos o que buscamos, o que é paz de espírito em nossas mentes. Cristo, por diversas vezes, nos ensinou que temos de amar para sermos amados, mas não conseguimos e desejamos que sejamos amados de qualquer forma, sem buscar realizar a mudança íntima dentro de nossos corações.
Quando atuamos em prol do próximo, somos ferramentas de Deus em seu labor de regeneração e de nada valemos se não nos servirmos ao serviço necessário. O amor de Deus deve estar perene em nossos corações e jamais devemos esquecer de nossos irmãos que mais sofrem. Lógico que tudo temos de aprender e criar problemas onde não existem são atividades desnecessárias. Já temos tudo o que precisamos para o trabalho saudável e útil ao Senhor. Basta crermos no Senhor e teremos os caminhos abertos para a vida desenvolver em nossos trajetos de regeneração as melhores atividades. O trabalho é necessário, mas o burilamento é indispensável. De tudo podemos aprender que nossos medos de nada ajudam quando temos em nossos corações as rugas de raiva e ódio. Temos de tentar olvidar-nos em prol do próximo que mais necessita e ao final veremos que este próximo somos nós mesmos, que ao julgar nos arvoramos em atividades que não nos incumbem. Em nenhum momento podemos deixar de olhar com os olhos da alma. Eu bem vos esclareço que não temos possibilidades de errar nessa fase de trabalho, pois não há tempo de refazer os alicerces. Temos de seguir firmes nessa jornada e realizar mais do que lamentar. De tudo devemos criar em nossos sentimentos, devemos aceitar e perdoar. Criar é viver como Jesus nos ensinou e é ser algo que tudo devemos tentar para prosseguir nessa labuta diária de conquistar os centímetros necessários para se aproximar um pouco mais do que o Cristo nos ensinou. Muito distante estamos sim, mas devemos sempre prosseguir nessa busca constante do ser edificado por Deus em sua criação. Errar nos é natural, mas o que não é natural é sentir prazer em errar. Depurar este sentimento de satisfação ao erro já é um acerto grande no rumo de nossas vidas, tamanho carinho que devemos percorrer em nossos corações. Afinal, o nosso Cristo não veio para exemplificar? Não temos as oportunidades de não mais sentir prazer ao errar e poder caminhar com a dor para o acerto de nossos rumos celestiais? Como podemos nos perdoar se nada podemos entender do perdão? E como poder amar se nada fazemos para crer ser este o melhor sentimento? Sempre estaremos acompanhados de nossos amigos que nos orientam no melhor caminho de desenvolvimento e não devemos ter em nossos corações que o caminho que nos dá mais prazer é o melhor. Estamos em fase de sermos conduzidos e não de conduzir. Para isso, devemos ter a humildade de reconhecer que somos ferramentas em prol do serviço e não o serviço em execução. Coloquemo-nos em nossos afazeres de forma construtiva e amorosa, cientes de que nada é por acaso. Deus não age aleatoriamente. De que valeriam as dificuldades nos caminhos se não as aproveitemos para todos elevar-nos? A dureza em nossos corações às vezes faz que a ferramenta perca a utilidade ao serviço designado. Sejamos aquelas ferramentas multiuso e servivamos aos desígnios de Deus em nossas vidas eternamente, pois somente assim teremos como criar estruturas de suporte ao amor divino. Triste é aquele que acha que o mundo é este que vivemos, pois nada há para dele levar salvo nossos aprendizados, como seus eternos ensinamentos. Amemos, pois, trabalhemos em prol de aprender sempre em nossas vidas e signifiquemos este aprendizado de forma digna e realista dentro do que nós, como pessoas falhas que somos, podemos e devemos agir em amor ao que não sequer sabemos o que, pois distante de nossa realidade. Dessa forma, seguimos no efetivo caminho do Senhor, que muito nos falta percorrer, mas estamos no caminho e na direção certa. Não tenhamos medo, tudo nos fortalece. Que a paz do Cristo possa solidificar seus sentimentos e possamos seguir nesta caminhada de elevação e apropriação de amor ao próximo
e ao amor que devemos ter a nós mesmos, sempre de um amigo que está a velar por vós. Mensagem 23. Mensagem recebida em 22 de abril de 2023. Queridos irmãos em Cristo, a vivência cristã não se sobrepõe ao dos demais credos. Temos a oportunidade de ampliar nossos conhecimentos, mas em nenhum momento podemos acreditar que a verdade divina é nossa. Muito já se sofreu e fez sofrer pelas crenças da certeza única, e a verdade é de Deus, não nossa, da cristandade. Temos sim mais responsabilidade pelo conhecimento a nós atribuído, e não o contrário. Relembremos do que Cristo passou por pensar diferente e saiba o que não devemos fazer os outros passarem. Todavia, a verdade do entendimento não pode ser ocultada, e a verdade liberta nossos sofrimentos. Temos de ter em nossos corações a capacidade de informar sem ofender ou violar os entendimentos próprios construídos ao longo de uma ou diversas existências. Transferir conhecimento é das tarefas a mais difícil, ainda mais quando se fala de crenças relacionadas à fé. De nada vale destruir uma sem construir outra. É como apagar as informações contidas no quadro negro e deixar sem nada no local. Cuidado sempre em aviltar crenças, pois nem sempre as nossas estão certas. O total dos ensinamentos são criados por Deus para cada momento das pessoas em aprendizado, não sendo lícito tentar extrair de seus corações. Diante dos olhos de Deus, não há melhores ou piores, são momentos e formas de conexão com o alto. Não importa a voltagem da carga, a conexão é o mais importante. Tal como o peixe que é pescado, o amor ao próximo nasce desta conexão. Ter fé em Deus é essencial para o início da transformação do ser. A cristandade não é a única forma de fazer a conexão, mas cientes da verdade, temos o dever de bem divulgar o que tudo lhes foi transmitido. Não receis de ensinar e confrontar, mas tenha sinceridade e humildade no tratar as questões da fé. Transferir para Deus o serviço que lhes incumbe, transferir para o professor o dever do aluno. Não temas, pois o amor sobrepõe todas as diferenças e veja as situações de amparo como elos de conexão com o alto. Não percas nenhuma oportunidade de ensinar ao próximo as palavras consoladoras do Cristo. Muito há para aprender, mas o que já sabes deve ensinar aos que ainda não o conhecem. Tratar da vida como relógio que mostra as horas em cada segundo não nos permite enxergar o total das horas passadas. Temos de ter fé em nosso trabalho de divulgação pela exemplificação, pois estes argumentos ninguém pode refutar, diante clareza das verdades vividas e criadas. Buscamos todos os meios de nos aproximar da lição para quem poder ensinar, sem o qual as letras nascem sem força de quem faz e a vive. Palavras, só palavras não têm condição de mudar nada. Palavras com ações são capazes de guiar a modificação de multidões, ao ver e sentir o amor do Cristo em palavras que se tornam o acolhimento de nossas agonias. Tanto para aprender e viver, tanto para amar e construir, mas tudo a seu tempo e forma. Assim, meus irmãos em Cristo, temos o dever de amar em todos os sentidos e a atividade diária é a forma natural de amar. Construir uma condição de regeneração aos que muito sofrem é o objetivo desse trabalho, se iniciará em breve. Não nos olvidemos de que estamos prontos para a execução da forma mais ativa possível. A dor das pessoas, quando bem direcionadas, é capaz de gerar uma energia de amor sem limites. Não temam. Trabalhem com esperança e certeza de que nosso Pai tudo nos auxilia
para que seus caminhos sejam percorridos com o caminho do alto e a certeza de nossas convicções não serem atacadas por terceiros que muito nos trazem de ensinamento. Andar com o que lhes amam é nadar em mar tranquilo. Chega de trazer aos que amamos mais palavras de amor. Devemos sim o fazer para aqueles que não nos gostam. Enfrentar essas dificuldades são ferramentas que criamos em nosso íntimo para tudo fazer em prol daqueles que sofrem. Temas apenas o teu ego e nada mais, pois Deus nosso Pai irá guiar com as necessárias cautelas as lições que devemos divulgar. O temor faz que esqueçamos a verdadeira fé daqueles que nada temeram e por crer morreram. Não temam. O caminho se inicia em breve e teremos muito para caminhar. Deixa sentimentos de decepção e tristeza ao largo desse caminho, vendo o que iremos desenvolver em nossas vidas e dos outros que tanto temem o conhecimento. Tratar os medos com amor e respeito é a ferramenta que sempre funciona ao trabalho do próximo. Não permitam que a vida vivida lhes afaste do dever que assumiu antes do retorno. Todos tememos, sem dúvida, cair ao subir, mas temos de transpor para superar as nossas agonias mais íntimas. Hoje, vives uma amostra do poder divino em seus afazeres que não ousarás duvidar que Deus o faz. Portanto, não creias em sua vida ser mais do que és. Todos temos muito para aprender e, ao ensinar, somos o melhor aprendiz. Construir uma história é difícil, mas modificar a história do porvir é algo mágico e que caberá a nós realizarmos neste momento. Tudo deve ser o que Deus determina, e não podemos criar dificuldades onde não há senão amor e necessidade. Mudar as vidas é algo sublime, e perdermos essa oportunidade nos deixará cada vez mais enraizados em nossa individualidade, seja de nós, de nossa fé, de nossas crenças. Vamos sim realizar e não falar. O ensinamento é multiplicado com as obras e desta forma as obras devem ser amplas para existir ainda mais capacidade de agir em amor ao próximo que mais tem necessidade de amor. Aquele que perdeu a fé deve reencontrar conexão para poder renovar suas atividades em prol do Cristo. Não irás permitir, nosso Senhor, nenhuma alma seja perdida sem amor e carinho. Vamos, com a certeza de Deus ao nosso lado, iniciar mais um trabalho de amor. Ao bom trabalhador, nada se pode deixar de fazer, para que possa aprender ao trabalhar. Fé e amor de todos que estão ao seu lado nesta jornada. Nada lhes faltará para atuar em nome de Deus e como Ele deseja. A covardia não faz o homem se desenvolver, e nada se iniciou somente com o sonho. Encare as dificuldades do caminho, são apenas pequenas pedras no sapato em detrimento de muito que se faz ao próximo. Agradeçamos a Deus a oportunidade, ao revés de lamentar a vida vivida. Não esqueças jamais que foste amado antes de amar, e agora amas sem ser amado. Com carinho de quem saber ser capaz de caminhar longas distâncias sem desistir. Tenha certeza que estamos ao seu lado e nossa equipe de amor para amparar nossa vida do porvir, com o amor de quem está sempre com você. Gratidão.